Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa aula semanal de literatura, onde nós iremos fazer a resolução do módulo 31. Módulo este que foi a pauta da aula anterior. O nosso módulo 1 do livro 1 ao 3 de vocês, ele fala sobre o universo dos quadrinhos, né? Lembra que na aula passada nós analisamos essa pintura rupestre que está no livro 1 de vocês? E aí fizemos também a leitura desse texto 1, faremos novamente essa leitura para que nós possamos prosseguir até a nossa atividade, tá bom? O texto 1 fala assim: Níquel Náusea. Se há um quadrinista brasileiro que eu admiro profundamente, seu nome é Fernando Gonzalez, autor do famigerado Níquel Náusea. Lembro-me perfeitamente de, nos bons anos de 1990, recortar dos jornais as tiras favoritas daquele mundo gozado, cheio de animaizinhos emulados comportamentos humanos. Sempre fui fã de zoologia e de quadrinhos, e aquilo trazia o melhor de duas paixões. A tira começou em 1985 e segue até hoje. Níquel Náusea trazia um equilíbrio perfeito entre o que cabia à vida animal e o que competia às pessoas. Uma aranha podia ser uma cezideira, uma centopeia tinha problemas para ir ao sapateiro, os ratos se descabelavam para cuidar de um ninhado de 50 bebês. No limbo disso tudo, o mundo dos animais se encontravam com o nosso. Assim considero o velho Níquel uma síntese perfeita da sagacidade e do despojamento típicos do quadrinho brasileiro. Suas tiras são simples e criativas, com ideias redondas e punchlines perfeitas. O que é punchline, professora? Tá aqui, ó. É um termo inglês que designa o remate de uma piada. Corresponde à segunda parte da sequência, que é a preparação, e aquela quebra da expectativa. Traduzindo literalmente, seria a linha do soco, ou seja, um momento repentino que a piada surpreende o leitor ou o ouvinte. Falo primeiro desse autor porque vi nele uma semelhança, ainda que meio diferentes determinantes, com o recente lançamento da editora Mimo Figueiredo do canadense Michel Defoe. Olha só, aqui nós temos o texto 2, que é uma tira. Vamos analisar essa tira aqui? Temos girafas, né, pessoal? E aqui no quadrinho, a mesma girafa, e no último não vai rolar. E aqui nós temos um ser humano, então, puxando a carroça cheia de girafas. Na tira 3, nós temos: Ei, Níquel, meu nome é Níquel Náusea. Eu sou um rato, não um camundongo. Minha mãe teve 814 filhotes e justo eu ganhei esse nome? Desculpa, Mickey. E aqui é até uma ironia, né? Fazendo uma comparação do nosso personagem, o Mickey Mouse. Na tira 3, nós temos o seguinte: Então minha mulher falou o seguinte: Sabe qual é o seu problema, Thomas? Você não demonstra seus sentimentos. Queria ver se ela também tivesse o rabo cortado. E aqui, então, a nossa tira 3. E na quarta, nós temos aqui uma tira com o poste de 4 quadrinhos. Nós temos aqui o peixinho. No segundo, ele ergue a cabeça. E no terceiro, tem aqui a falinha dentro do balãozinho. Incrível! Eu consigo respirar fora do aquário. Alguém lembrou de pegar o peixinho? E aí, nós temos outro balãozinho. Milagre! E nós temos ainda a tira 5. Que livro interessante de um insetinho. Nós temos aqui que o homem fecha, né, banho, faz aqui essa onomatopeia, que é a imitação dos sonhos. E no último, o mesmo insetinho vai e pensa. É um livro que prende o leitor. Vamos então às nossas questões. Analisando essas 5 tirinhas, vamos então à atividade 1. Na primeira questão, nós temos o seguinte. No texto 1, o crítico Ciro Marcondes aponta uma importante característica das personagens de Fernando Gonzalez, que lembra a função simbólica dos personagens nas fábulas da tradução popular. Lembrando que fábulas, pessoal, vocês já sabem, né? São histórias, são narrativas, que sempre tem personagens. Que tipo de personagens são essas? Personagens de animais que imitam as emoções, sensações humanas. E sempre no finalzinho da fábula nós temos o quê? Uma lição de moral. Relembrando isso, vamos então. Na alternativa A, qual é essa característica? Qual é a característica que nós encontramos lá no texto 1 desses animais que representam sensações humanas? Olha só, como nas fábulas, as personagens animais representam qualidades positivas ou negativas do ser humano. É a mesma característica que nós encontramos nas fábulas. Na letra B, sublinho no texto 1 3 trechos de frases que se referem a essa característica. Onde é que está aqui no texto 1? Vamos sublinhar essas características. Olha só aqui nessa frase: animaizinhos emulando comportamentos humanos. Nós percebemos que ele fala que o animal tem um comportamento humano.
equilíbrio perfeito entre o que cabia à vida animal e o que competia às pessoas, novamente fazendo essa junção e essa ligação entre uma vida animal que imitava, né, a vida pessoal, a vida humana. E nessa última frase, o mundo dos animais se encontrava como o nosso. Olha aí, essa outra comparação entre o mundo humano e o mundo animal. Tudo isso são características que nós encontramos no texto 1, que são características também das fábulas. Na segunda, releia a tira 1. Letra A. Qual o duplo significado da expressão não vai rolar nesse contexto? Ele já está afirmando para você que nesse contexto, essa expressão não vai rolar tem duplo sentido. Qual será esse duplo sentido? Vamos lá? Olha só. A expressão apresenta o significado de mover-se sobre as rodas, lembra das girafinhas? E aí o humano empurrando essa carroça. Significado de mover-se sobre rodas, ou seja, rodar. Quando ele fala não vai rolar, primeiro significado, que essa carroça não vai rodar, ou seja, não vai se mover. E o segundo significado é a troca de lugar com o carroceiro não vai dar certo. Então nós temos dois significados. Quando ele fala não vai rolar, temos o significado de que realmente não vai rolar porque o ser humano não vai conseguir empurrar aquela girafa, aquele tanto de girafa dentro da carroça, e também que não vai dar certo trocar o carroceiro. Eles não querem trocar, na verdade, né, de lugar com o carroceiro. Letra B. Interprete e comente com essa tira a base na frase. Níquel Nasa trazia o equilíbrio perfeito entre o que cabia à vida animal e o que competia às pessoas. Vamos lá então interpretar e comentar essa frase. Nessa tira, os burros sempre utilizados como animais de tração e de carga são os passageiros da carroça, que é puxada pelo homem. Essa inversão de papéis é uma crítica ao uso dos animais, ao que o ser humano considera que cabe ou compete ao animal, que sempre foi explorado, e ao homem sempre explorador. Pelo menos no desenho, a competência dos animais é maior que a dos homens. Então, isso que significa essa nossa frase. Na terceira, a tira 2 é a primeira publicada por Fernando Gonzalez, em 1985, no jornal Folha de São Paulo. A personagem se apresenta corrigindo a barata Flit, sua amiga, de modo a não deixar nenhuma dúvida sobre quem ela é. Qual é o trocadilho? O que é o trocadilho, professora? Olha aqui, o trocadilho é um jogo de palavras que apresentam certa semelhança no som e são diferentes no significado. Então, o som é muito parecido, mas o significado é diferente. Isso que é um trocadilho. Qual é o trocadilho criado pelo quadrinista para nomear os personagens? Olha só, pessoal, o trocadilho Níquel Nasa é um trocadilho com o nome Mickey Mouse, personagem criada por Walt Disney. Então aqui está o trocadilho, ó, Mickey Mouse. E ele produziu também, então, um outro personagem, Níquel Nasa. Percebam que é um trocadilho porque o som é parecido. Mickey Mouse, Níquel Nasa. É parecido, só que são personagens diferentes. Letra B. Explique por que Níquel Nasa fica tão irritado com o engano da barata Flit. Por que ele fica tão irritado? Níquel Nasa tem orgulho de ser quem é e não aceita ser confundido com seu quase anônimo estadunidense famoso. Ou seja, ele quer ser mais importante do que o personagem que deu origem a ele, né? Que foi aqui uma paródia dele, que é o Mickey Mouse. Por isso que ele fica ofendido. C. Níquel Nasa gosta de seu nome? Explique com elementos verbal. Sim, ele não gosta. Por que ele fala, pessoal? Ele não gosta, ele fala no final, ó, justo eu, né? Ele teve 814 irmãos. E justo ele, a mãe dele foi colocar o nome de Níquel Nasa. Então ele não gosta. Letra D. Com base nos elementos verbais e visuais da tira, descreva Níquel Nasa. Como é que é Níquel Nasa, pessoal? Ele é um rato grande, né? Pois ele até se ofende ao ser confundido com um camundongo. E nós sabemos que o Mickey, ele é um camundongo muito pequeno. Que esses camundongos eles vivem em ambientes domésticos, mas ele vive no esgoto, como percebe pelos encanamentos, lá dos quadros 1 e 3. Quarta, em uma tira de HQ, a sucessão das imagens geralmente indica a sequência temporal dos acontecimentos e ações. O leitor deve ficar atento, pois essa sequência não é necessariamente cronológica, ou seja, não é necessariamente linear. A passagem de um quadro para o outro pode indicar um retrocesso no tempo, ou um corte, uma concomitância ou início de um pensamento. Observe na tira 3 e responda. Quais são as personagens presentes em cada quadro?
nós temos o Nick Nausa e o Thomas. No quadro 2, o Thomas e sua mulher. E no 3, o Nick Nausa e o Thomas novamente. Letra B. Explique a sequência temporal dos acontecimentos representados nos 3 quadros. Qual é a sequência temporal, pessoal? No primeiro quadro, nós temos Thomas, onde Thomas revela a Nick Nausa uma acusação que sua mulher lhes fez. O segundo quadro volta no tempo, que representa a cena em que ocorreu a acusação. E o terceiro retorna ao tempo presente, concluindo a cena do primeiro. Então, nós percebemos que aqui o tempo, a cronologia não é linear, porque ele conta, ele narra, depois volta no segundo quadrinho ao passado e então volta-se ao presente. Então, é um enredo que não é linear. A cronologia e o tempo não é linear. Na segunda, releia a tira 4. Qual foi a estratégia narrativa utilizada por Gonzalez para produzir o efeito de humor? Qual foi, pessoal? Gonzalez utilizou a estratégia típica das piadas, que é uma sequência de preparação, mas a quebra, que encadeou 3 quadros que preparam e armam o desenlace. Logo em seguida, fez um corte, revelando no último quadro a causa real do acontecimento considerado incrível. Então, isso é característica sempre da piada, né, pessoal? Tem essa preparação e logo após temos a quebra da expectativa, o corte, que é o que gera o humor. B. Explique como os elementos gráficos da tira, cor de fundo, dimensão dos quadros, contribuem para a produção do efeito de humor. Bom, a primeira cena ela foi segmentada, ou seja, cortada em 3 quadros menores, tá? Mais estreitos. O quarto quadro tem a dimensão dos 3 anteriores somados, ou seja, o quarto quadro ele é bem maior, como se a cena abrisse para a súbita revelação. A cor do fundo também contribui para acentuar a surpresa e efeito de humor. Nos 3 primeiros quadros tem o fundo totalmente preenchido da cor verde água, e só no quadro final, que é o quadro maior, onde tem essa quebra de expectativa, o leitor entende que seja esse fundo da representação da enchente, que permitiu a saída do peixe. Aqui nós temos a leitura 2, que é também a leitura, né, dessa charge. Ó, Calvin e Haroldo farão a leitura, tá bom? E na casinha de vocês, e irão responder então a atividade 2, onde ele explica qual é a função, ele pergunta, qual é a função dos 3 primeiros quadros dessa tira? Que efeitos o autor pretende que eles tenham sobre o autor? Os 3 quadros iniciais funcionam como introdução da tira. O autor pretende que eles provoquem a curiosidade do leitor. E essa curiosidade, ela é aguçada pelos desenhos e pela legenda, tá bom? Na segunda, observe a sequência entre o 4º e o 8º quadro. Quem é o narrador da história nesse trecho? O narrador desses quadrinhos é a personagem, pois as frases narrativas estão em balões de fala que apontam que ela é a personagem. Então, nas tirinhas, em HQs, histórias em quadrinhos, sempre que o personagem está com um balãozinho ali, ele é, que representa a fala, ele é sim um personagem. E a letra B, por qual pessoa do discurso o narrador se refere à personagem? O narrador se refere a ser a própria personagem. Olha aqui, ó, o chamado Spiff, ele, conquistador dos cosmos, é perseguido, que houver uma terceira pessoa, indica aqui que o narrador, ele é o próprio personagem. E a terceira, considera os últimos quadrinhos. O que se revela no 9º quadrinho? Revela a identidade dessa personagem, né? E a situação real vivida por ela. E na letra B, qual pessoa do discurso Calvin utiliza para se referir a si mesmo no final da tira? Ele se utiliza da primeira pessoa. Ele fala, estou vivo, eu beijo este chão. Então, ele se utiliza da primeira pessoa. E letra C, como se explica ou se justifica o tratamento dado a si mesmo para Calvin, o narrador, como deslizável escorregador? Uma inadequação de linguagem do autor? Não se trata, né, de uma inadequação de linguagem, mas, ao contrário, de um recurso muito expressivo. Em sua imaginação, ao escorregar do brinquedo, Calvin se vê como um super-herói perseguido por alienígenas em um sistema planetário distante. A fantasia é tão intensa que lhe parece real, como se ele vê como se fosse outra pessoa, o astronauta Steve. Então, aí na casa de vocês, ainda faça a parte teste e a parte em casa. E obrigada pela atenção. Até a próxima aula.